Numa noite de 612 a.C., as águas do rio Shor sobem contra as muralhas de Nínive sem qualquer aviso natural. Não é uma cheia de estação, dessas que os guardas das torres já conhecem e esperam todos os invernos. Há quase 3 meses que 2 exércitos cercam a cidade sem conseguir romper as suas defesas, e nessa noite mudam de tática. Represam o curso do rio nas colinas a norte, deixam a água acumular-se durante dias atrás de um dique de terra e madeira e depois, de uma só vez, abrem as comportas. A torrente atira-se contra os alicerces de tijolo cozido da fortificação mais orgulhosa do mundo antigo. Ouve-se primeiro um som surdo, como um trovão debaixo da terra, depois o estalar do tijolo a ceder, e por fim um troço inteiro da muralha desmorona na escuridão, entre o rugido da corrente e os gritos dos guardas que tentam, tarde demais, soar o alarme. Nenhum general assírio tinha previsto aquilo. Mais décadas antes, um profeta pouco conhecido chamado Naujal tinha escrito, quase palavra por palavra, num pequeno rolo que poucos levaram a sério: as portas dos rios abrem-se e o palácio dissolve-se. Naquela noite, o texto deixou de ser ameaça distante. Tornou-se relato do que estava a acontecer em tempo real, diante dos olhos de quem sobrevivia para contar. Para perceber o que morre nessa madrugada, é preciso perceber, primeiro, o que Nínive tinha sido durante quase 1 século e meio. Situada junto ao rio Tigre, na margem oposta à atual cidade de Mossul, no norte do Iraque, Nínive tornou-se capital do Império Assírio no tempo do rei Senaqueribe, já no final do século VIII a.C., depois de este a ter escolhido para substituir capitais anteriores e a ter transformado num projeto de grandeza quase obsessivo. As suas muralhas somavam quase 12 quilômetros de perímetro, erguidas em 2 anéis concêntricos de tijolo e pedra, com 15 portas monumentais guardadas por touros alados com cabeça humana, esculpidos em blocos tão grandes que ainda hoje impressionam quem os vê no museu. Dentro daquele círculo de defesas viviam, segundo estimativas de arqueólogos atuais, mais de 100.000 pessoas, um número verdadeiramente descomunal para a época, numa altura em que a maioria das cidades do Mediterrâneo mal chegava aos 10.000 habitantes. Canais artificiais desviavam água de nascentes situadas a dezenas de quilômetros de distância apenas para regar os jardins reais, considerados por alguns historiadores antigos a inspiração original por trás da lenda dos jardins suspensos. Era, sem qualquer exagero retórico, a cidade mais poderosa que existia sobre a face da terra naquele momento. Mas o poder de Nínive tinha um preço, e esse preço pagava-se em carne todos os dias diante de quem quisesse ver. Os relevos de pedra que decoravam os corredores dos palácios reais, hoje espalhados por museus como o Museu Britânico em Londres, não escondiam absolutamente nada do que a máquina militar assíria fazia aos povos vencidos. Mostram longas filas de prisioneiros a caminhar acorrentados pelo pescoço uns aos outros, cabeças cortadas e empilhadas junto às tendas do exército para serem contadas como troféu, homens empalados diante das muralhas das próprias cidades que tinham tentado defender, para que os sobreviventes vissem, de longe, o destino reservado a quem resistisse. Os próprios reis assírios mandavam gravar, em inscrições oficiais destinadas a durar para sempre, o número exato de inimigos que tinham mandado esfolar vivos ou decapitar numa única campanha, quase como quem apresenta o resultado de uma colheita. Não era exagero de propaganda inimiga, escrito depois por quem odiava a Síria. Era a própria Síria a exibir a sua crueldade como assinatura de poder, porque o medo que espalhava pelas províncias vizinhas valia, no cálculo dos seus reis, mais do que qualquer exército permanente estacionado nas fronteiras. No centro desse sistema estava o comércio organizado de vidas humanas. Depois de cada campanha vitoriosa, colunas inteiras de prisioneiros de guerra eram conduzidas até Nínive e vendidas nos mercados junto ao rio ou deportadas em massa para repovoar zonas despovoadas do Império, exatamente a mesma política que, décadas antes, tinha dispersado as tribos do Reino de Israel depois da queda de Samaria em 722 a.C. Historiadores calculam que a Assíria deportou, ao longo dos seus séculos de expansão, mais de 1 milhão de pessoas das suas terras de origem, um número que, para o mundo antigo, equivale a um deslocamento populacional sem precedentes conhecidos.
E, no entanto, dentro da própria cidade, lado a lado com essa violência sistemática, erguia-se também uma das maiores conquistas intelectuais do mundo antigo, a biblioteca do rei Assurbanipal, reunida ao longo de décadas, com mais de 30.000 tabuinhas de argila cobrindo astronomia, medicina, mitologia, direito e literatura vinda de toda a Mesopotâmia. Nínive não era, portanto, uma cidade bárbara e primitiva, como por vezes se imagina. Era uma potência sofisticada e culta que escolhia, de forma deliberada e calculada, governar pelo terror. Foi para dentro desse terror que, segundo o relato bíblico, um profeta hebreu chamado Jonas recebeu ordem para entrar sozinho, sem exército, sem proteção, apenas com uma mensagem na boca. O livro de Jonas não esconde o desconforto do próprio profeta perante missão. Ele tenta fugir na direção contrária, embarca no navio rumo a Tarsis, prefere arriscar-se no naufrágio em pleno mar a caminhar até as portas da cidade mais temida da terra. E, lendo com atenção o texto, percebe-se que não é simplesmente medo de morrer a pregar. É outra coisa, mais incômoda e mais humana. Jonas conhece a fama daquela gente, sabe que os exércitos assírios fizeram ao seu próprio povo e não deseja, no fundo, que Nínive se salve. Quando finalmente chega à cidade, depois da célebre passagem pelo ventre do grande peixe, atravessa suas ruas a anunciar apenas uma frase curta e seca. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E, contra todas as expectativas do próprio mensageiro, acontece o inesperado. O rei desce do trono, veste-se de saco, senta-se sobre cinza e ordena jejum a toda a população, do maior ao mais pequeno. A sentença é suspensa. Essa suspensão, porém, não durou para sempre, como as suspensões raramente duram quando quem as recebe não muda verdadeiramente de caminho. As gerações seguintes voltaram, pouco a pouco, aos velhos costumes. Os reis que sucederam continuaram as campanhas de conquista ano após ano, os relevos de pedra continuaram a registrar decapitações e deportações, e Nínive cresceu ainda mais sob o reinado de Assurbanipal, já no século VII a.C., tornando-se maior, mais rica e mais temida do que nunca tinha sido. É precisamente nesse momento de esplendor aparente, quando tudo parecia mais sólido do que nunca, que surge a segunda voz profética contra a cidade, e desta vez já não há margem para arrependimento nem prazo de 40 dias. Um homem chamado Naum, de quem quase nada se sabe fora do pequeno livro que deixou escrito, compõe um oráculo que já não pede conversão a ninguém. Descreve, com uma violência de linguagem rara mesmo dentro do texto bíblico, uma cidade inteiramente condenada. Ai da cidade sanguinária, cheia de mentira e de rapina, escreve ele, sem oferecer qualquer saída. O livro de Naum não é uma advertência vaga e distante, do tipo que se pode adiar indefinidamente. É quase um relato militar escrito antes do próprio acontecimento acontecer. Carros de guerra correrem em fúria pelas praças da cidade, escudos vermelhos de sangue erguidos pelos soldados atacantes, cavaleiros a avançar em fila cerrada, o fogo a consumir os ferrolhos de bronze das portas principais. Os estudiosos discutem, ainda hoje, se não escreveu este oráculo pouco antes da queda real da cidade, talvez já nos anos 620 a.C., num período em que o Império Assírio dava sinais cada vez mais visíveis de fraqueza interna depois da morte de Assurbanipal. Sucessões disputadas entre irmãos, províncias inteiras em revolta aberta, exércitos exaustos após décadas de guerra quase ininterrupta em várias frentes ao mesmo tempo. A força que tinha sustentado Nínive durante 1 século e meio começava, silenciosamente e por dentro, a esvaziar-se, muito antes de qualquer inimigo chegar às suas portas. Foi nessa fraqueza crescente que nasceu a aliança que, finalmente, haveria de selar o destino da cidade. Na Babilônia, um antigo súbdito assírio chamado Nabopolassar aproveitou o caos para se declarar rei independente e começou a reconquistar território palmo a palmo, cidade a cidade, ano após ano. Sozinho, dificilmente teria hipótese real contra a maior potência militar do seu tempo. Mas encontrou um parceiro decisivo a leste. Ciaxares, rei dos Medas, cujo povo tinha sido, durante gerações sucessivas, alvo direto das mesmas campanhas de terror que enchiam os relevos assírios de corpos e cabeças cortadas.
A crônica babilônica, que sobreviveu até hoje, gravada em tabuinhas de argila e redescoberta apenas no século XIX, descreve com detalhe seco e administrativo o encontro dos dois exércitos e o avanço conjunto sobre a capital assíria. Não era apenas mais uma guerra por território, entre tantas que a região já tinha visto. Era, para muitos dos povos envolvidos naquela aliança, um acerto de contas longamente adiado. O cerco começou em pleno verão de 612 a.C. e prolongou-se por quase 3 meses inteiros, sob o sol implacável da planície mesopotâmica. As muralhas de Nínive tinham resistido a ataques anteriores ao longo dos séculos e os seus defensores confiavam nelas quase cegamente, acreditando que nenhum exército conseguiria romper aquelas defesas duplas. Mas os exércitos babilônico e meda não se limitaram a atacar com arietes e escadas de assalto. Desviaram deliberadamente o curso do rio Shor, represando a montante da cidade durante semanas, e quando as comportas improvisadas finalmente cederam sob o peso da água acumulada, a torrente abateu-se sobre um troço da fundação já enfraquecido por cheias sazonais anteriores. É exatamente esse instante que ecoa, quase palavra por palavra, a frase escrita por não décadas antes sobre as portas dos rios que se abrem e o palácio que se dissolve. As escavações arqueológicas conduzidas ao longo dos séculos XIX e XX, nos montículos hoje conhecidos como Kuyunjik e Nebi Yunus, encontraram exatamente aquilo que uma destruição daquela escala deveria deixar para trás. Camadas espessas de cinza e carvão, tetos e telhados de palácio desabados sobre os próprios pavimentos. Esqueletos ainda com pontas de flecha alojadas entre as costelas e tabuinhas inteiras da biblioteca de Assurbanipal partidas e queimadas, paradoxalmente preservadas para sempre pelo mesmo fogo que deveria tê-las destruído por completo. A cidade caiu, foi saqueada sistematicamente e incendiada de forma tão completa que a corte real assíria, em fuga desesperada para o oeste, nem sequer voltou a tentar reconstruir a capital num lugar próximo, como tantos outros impérios fizeram depois de derrotas semelhantes. Simplesmente deixou de existir como centro de poder de um dia para o outro. Quase 2 décadas mais tarde, o general grego Xenofonte atravessou aquela mesma região à frente de 10.000 soldados em retirada, episódio que descreveria depois no seu livro Anábase, e passou mesmo junto aos montículos de terra que cobriam os antigos palácios sem sequer saber que ali tinha existido, pouco tempo antes, a maior e mais temida cidade do mundo antigo. Perguntou aos habitantes locais o nome daquelas ruínas cobertas de terra e vegetação, e ninguém conseguiu responder-lhe com certeza. Nínive tinha desaparecido não apenas como cidade física, mas quase como memória coletiva, apagada da lembrança dos povos que viviam a poucos passos das suas ruínas. É aqui que os 2 textos proféticos se encontram e, ao mesmo tempo, se contradizem de forma reveladora. Jonas tinha ido a Nínive contra a própria vontade, tinha desejado intimamente o seu castigo e acabará por assistir, contrariado, ao seu perdão. Não chega mais de um século depois, já sem qualquer esperança visível de arrependimento coletivo, e anuncia apenas o fim, sem pedido de conversão, sem 40 dias de prazo, sem saco nem cinza como resposta possível. A diferença entre os 2 profetas não é apenas uma diferença de tom poético. É a diferença entre um povo que ainda pode escolher mudar de caminho e um poder que já esgotou, por completo, o tempo que lhe tinha sido concedido. Entre esses 2 pequenos livros ficou a história real de um império que dominou o Médio Oriente através do Medo cuidadosamente organizado, que construiu uma das maiores bibliotecas da antiguidade e que terminou soterrado sob o próprio rio que, um dia, tinha alimentado seus jardins mais orgulhosos. Hoje, os montículos onde Nínive existiu ficam dentro dos limites da atual cidade de Mossul, parcialmente escavados ao longo de quase 2 séculos de arqueologia, parcialmente ainda por revelar por completo, e nas últimas décadas ameaçados por conflitos modernos que pouco se importam com o que está enterrado por baixo das suas ruas. A cidade que um dia fez tremer reinos inteiros, que exibia cabeças cortadas como troféus de guerra e mantinha a maior biblioteca do mundo antigo, tornou-se hoje um nome que a maioria das pessoas só reconhece vagamente, por causa de um peixe gigante e de um profeta relutante. Fica então, no final desta história, uma pergunta concreta para deixares na caixa de comentários.
Se um império com muralhas de 12 quilômetros, 15 portas monumentais e uma biblioteca de 30.000 tabuinhas de argila pode ser apagado ao ponto de um general grego passar mesmo por cima das suas ruínas sem sequer saber o nome da cidade que ali tinha existido. O que é que isso te diz sobre o poder que hoje, à tua volta, parece indestrutível,